Vossa Excelência disporá de 15 minutos improrrogáveis para o seu pronunciamento. Senhor presidente, nobres pares, venho a essa tribuna para utilizar da palavra em nome do bloco do PSDB, do DEM, que fazem parte da base de sustentação do governador Reinaldo Azambuja, mas retorno aqui, senhor presidente, a primeira vez que subi à tribuna da Assembleia Legislativa na condição de deputado. Quando subi a essa tribuna, chegando a essa casa, vindo da experiência de ter sido prefeito por 2 mandatos, de ter sido presidente da SomaSul e de vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, abordei aquilo que acreditava ser um grande pano de fundo de tudo o que está acontecendo nesse momento. Abordei que se fazia necessário um novo pacto federativo no país, aonde fosse discutido as receitas, a distribuição das receitas e as atribuições das 3 esferas de competência, tanto dos municípios, quanto dos estados, quanto da União. Essa é uma briga que nós carregamos, prefeitos e governadores, há pelo menos 2 ou 3 décadas, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Hoje, nos deparamos com a ebulição de uma sociedade cansada com a quantidade de impostos e que não vê, por parte do poder público, a contrapartida necessária. E aí retorno aos dados que nós abordamos naquela ocasião. Mais de 60% da receita tributária deste país ficam e são abocanhadas pela União. Perto de 20%, 22% sobram para os municípios, para os estados, e pouco mais de 15% para os municípios. Essa repartição perversa fez com que, hoje, nós estarmos vivenciando esse holocausto. Quero aqui dizer que a manifestação dos caminhoneiros, que começou com um pedido, teve ressonância na sociedade em geral, por conta de sistêmicos aumentos do óleo diesel e uma condição que deixava impraticável a prática de transportes nesse país. Hoje, nós estamos todos, os brasileiros, somos conhecedores desse problema. Agora, nós precisamos entender as causas do problema. E todas as vezes que foram apontadas reformas estruturantes no Estado para sanar ou amenizar, pelo menos, aquilo que se fazia necessário, muitas das vezes essas respostas não foram dadas, principalmente pelo Congresso Nacional. Digo aqui,
a reforma tributária, tão importante para sanear a guerra fiscal entre estados. Digo aqui, a reforma previdenciária de um sistema arcaico que não dá condições a não ser gerar um déficit bilionário para a União. Digo aqui, de uma paliativa reforma trabalhista que ocorrera recentemente. Digo aqui, de uma reforma política correta, uma reforma política aonde nós tenhamos uma transparência maior no processo eleitoral e um princípio da economia seja preservado. Nada disso foi discutido. E, nesse momento, a sociedade clama por uma reação imediata. É isso que está ocorrendo nesse momento. Por isso, nós entendemos, como bancada do PSDB, que o movimento é legítimo. O movimento é algo que tem e está aflorando da sociedade. Agora, nós temos que entender também que o movimento tinha um pedido, tinha uma reivindicação, e grande parte, se não na totalidade dessa reivindicação, aqueles que iniciaram esse movimento tiveram a sua causa atendida. E aí, digo como numa briga corriqueira, entre dois torcedores de time, entre diferentes religiões, você discute até o momento, mas no momento em que você perde a razão, é quando você perde a essência daquilo que está sendo pedido. E aí, eu faço um desagravo. Nós não podemos perdurar com essa paralisação em prejuízo de uma nação. Nós não podemos, de forma alguma, fazer com que isso prospere sem ter um pano de fundo. Permita uma parte, nobre deputado Zé Teixeira. Deputado Beto Pereira, eu vou colocar aqui, com muita tranquilidade, meu pensamento. Nós estamos discutindo aqui numa Casa de Lei um assunto político. E, na minha visão, o que acontece no momento, o assunto não é político. O assunto é um assunto econômico. O Brasil está falido. Os municípios estão falidos. E os estados estão todos falidos. Alguns inadimplentes, sem certidão para receber aporte financeiro advindo de emenda até parlamentar. A forma que está a economia brasileira não tem nenhuma luz no fundo do túnel que possa resolver a situação brasileira. Qualquer governo, qualquer presidente da República, por qualquer sigla que assumir, seja Álvaro Dias, Bolsonaro, Alckmin, qualquer um, ele tem que sentar no dia 1º de janeiro de 2019 e cortar 50 bilhões do orçamento. Ele tem que cortar, numa canetada. Não existe democracia que tem sustentação com 30 e tantos partidos para discutir. E muito menos democracia em que os municípios arrecadam para a Folha, os estados arrecadam para a Folha e Previdência, e a União arrecada para a Folha e Previdência, com furo de mais de 170 bilhões no orçamento. Então, a situação brasileira, política não vai resolver, porque a situação brasileira é econômica. O governador Reinaldo Azambuja teve uma ação de abaixar a pauta do combustível, para diminuir o valor do litro. E o que ele disse, eu ouvi na reunião? Que ele quer saber se baixar a pauta e o Estado perder
8 milhões por mês de arrecadação se esse recurso chega no bolso do consumidor. Por quê? O governador Reinaldo Azambuja, numa promessa de campanha, abaixou o custo, abaixou o ICMS de 17 para 12. Numa discussão aqui do deputado Zé Carlos Barbosa sobre cartel de posto de gasolina. Simplesmente não aumentou 1 litro no consumo, não abriu um posto de gasolina e não chegou 1 centavo no bolso do consumidor, no bolso do produtor. Então, existe um vício no país que cada um salva-se quem puder, porque o dinheiro do ICMS de 17 para 12 foi parar no bolso dos cartéis de combustível. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, hoje, o ICMS que o município vai receber, porque o Brasil parou não arrecada. Não vai pagar a folha os municípios do Estado. E eu quero ver se o governo tem recurso para passar esse mês dinheiro para os poderes, para a Assembleia, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e para o Tribunal de Justiça. Porque ele não é dono do dinheiro, o dinheiro advém de imposto. E o Brasil parou e o nosso Estado é primário, a arrecadação foi lá no fundo do poço. Eu quero ver se vai ter dinheiro para pagar salário. Muito obrigado pela parte. Vossa Excelência disporá 2 minutos para encerrar o seu pronunciamento. 1 minuto para Vossa Excelência e 1 minuto para mim. Bem democrático. Nobre deputado Beto e demais pares e público que nos assiste, eu na quinta-feira aqui, deputado Beto, fiz um pronunciamento nessa tribuna altamente preocupado com o quadro e disse que essa casa tinha de quase parar seus trabalhos para refletir o que estava acontecendo no país, principalmente no Mato Grosso do Sul. Preocupação do nobre deputado Zé Teixeira aqui é altamente louvável. Esse mês nós pagamos a folha porque é a receita maior das 4 de ICMS, é a última, sempre. Mas o mês que vem vai entrar em parafuso muitos municípios, muitos governos estaduais que não vão ter a receita, porque nós estamos indo para 10 dias sem receita. Ontem eu fui à nobre cidade do nosso presidente Júnior Coxim, restaurantes parados, toda a rodovia sem um movimento, e eles têm que pagar seus compromissos. Então o quadro é lamentável. A televisão ainda não mostrou animais morrendo por falta de alimento, ou se mostrou foi muito leve. O tomate na mão do produtor, que quem vai retribuir a ele o custo que ele teve e que não saiu da sua propriedade, está todo estragado. Isso é milhares de quilos e toneladas no país inteiro. Então o caso é muito mais grave que se pensa hoje, não temos dúvida, temos de ser solidário, mas precisamos irmanados começar a resolver esse problema com muita urgência. E eu quero deixar uma frase aqui: um país que cada ano e meio para fazer política, para ter uma eleição, porque cada 2 anos tem que ter, não vai ter economia e não vai ter população feliz. Nós temos que fazer essa reforma política ontem, para cada 5 anos ter uma eleição só, menor custo do país, e aí sim nós vamos trabalhar e desenvolver e dar mais geração de emprego e qualidade de vida para as pessoas. Para concluir, deputado Beto Pereira. Gostaria de concluir, nobre presidente, com uma posição de bancada ontem que nós tiramos, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja, que em momento nenhum deixou de estar em alerta com a responsabilidade necessária para o momento. Hoje deve estar sendo editado um decreto de estado de emergência para o nosso estado. E o governador também está com a equipe da Secretaria de Fazenda, fazendo e revendo os cálculos, numa solicitação da bancada do partido para que, na medida do possível, de uma forma responsável, de uma forma equilibrada, possa sim fazer aquele que é o grande anseio da população sul-mato-grossense, principalmente a grande reivindicação dos caminhoneiros aqui, na redução da pauta de 17 para 12 do óleo diesel. Isso já está sendo formatado pela equipe da Fazenda e nós encampamos isso como bancada para que nós tenhamos a solução quanto antes desse problema que agrava e que assola o Mato Grosso do Sul e Brasil. Concede uma parte, deputado?
Infelizmente, o tempo concluiu. Se o senhor pedir, nós temos ainda mais 2 oradores inscritos, aí lhe é permitido a parte.